Olá, turminha! Como foi o dia de vocês? Espero que tenha sido bem bom. O dólar ficou dentro do preço do dia anterior, ó, entre a máxima e a mínima do dia 23, provavelmente formando um side candle no estilo doji, né? Porque no final do dia teve ali um evento, e eventos não são coisas de calendário econômico, são coisas que normalmente vem no final do dia. Então, por isso que eu falo dos perigos de estarmos posicionados, né? Não se deve fazer trades depois das 2 horas, 3 horas da tarde, a não ser que sejam algumas exceções. Mas olha só, né, quem estava posicionado nesse canal comprador se não protegeu, foi estopado, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Claro que quem usou nosso indicador percebeu um fluxo vendedor entrando, deve ter virado a mão na venda. Mas isso aconteceu umas 6 e pouco da tarde, se não me engano. Um horário bem avançado já, né? Bem perigoso estar posicionado. Então, até vamos olhar aqui se ele replicou 44 pontos. Acredito que sim, ó. Replicou a barra dos 44. Só que não só isso, tá? Não só o fractal de 44 pontos que ele replicou aqui, mas como ele também foi no 61.8, que era um ponto que eu tinha alertado para vocês. O 61.8, como é que a gente mede, né? Porque pintou essa dúvida de dos meus alunos. Não é em relação ao dia anterior, gente. É sempre em relação a uma máxima e uma mínima. Então, a gente sempre vai olhar o 618 da macro. Como que eu faço isso? Eu pego o preço, tá? Fibonacci. Pego a máxima anterior, ó, esse topo. E pego a mínima, tá? E aqui que eu vou buscar entender se ele pegou o 61.8 ou não, tá? Sempre a gente faz esse movimento, tá? Nesse caso aqui, eu testou 50% da macro, certo? Isso já é bastante coisa, né? Os 50% da macro. O 80% do micro, que é o teste de máximas, tá? E o 61.8, deixa eu botar bem em cima aqui, ó. Tá aqui ele, ó, tá vendo? Essa linha branca também foi testado aqui nessa região. Então, essa que é a dúvida, porque às vezes a pessoa diz assim, ó, é em relação ao dia anterior, né? Mas o dia anterior, ele deu continuidade, ó, ele deu continuidade a esse movimento do dia 22, ó. Então, isso é importante a gente observar. E sempre buscar o quê? Congruência dos alvos, né? Congruência dos alvos, do macro e do micro. Então, tinha pontos de teste de máximas junto com o 618 da macro, que foi onde ele pegou, tá? E com fechamento também de fractal. Então, a gente tem 3 pontos de congruência que mostra ponto de reversão ali. Já era um ponto de reversão, na verdade, a gente sabia que quando o mercado está fazendo um pullback, ele vai estar trabalhando na região de 20% e 30%. Nesse caso aqui, ele já abriu em gap de alta, mostrando um movimento mais comprador do que vendedor. Então, era um movimento que sempre que o dólar fizesse alguma retração, a gente iria buscar comprá-lo nas mínimas. Ele não fez muitas retrações durante o dia, tá? Tanto que ele ficou um micro doji. Eu não olhei no diário ainda, mas só por onde o preço percorreu a gente consegue enxergar, né? Aqui importante, ó. O preço corre bem lateralizado, olha, com poucos pontos de entrada. Só para vocês terem uma ideia, 11h56. Aqui, ó, foi quando ele fez a primeira formação de um suporte visível, né? Ó, ele abre, tenta fechar gap, não tem força. Aí ele faz o primeiro pivô do dia. O primeiro pivô do dia é comprador. Então a gente faz o seguinte, a gente pega a mínima, a máxima dele, tá? E projeta o Fibonacci. O que é que a gente sempre busca? Entre o 61 e 200. Então, o primeiro
a primeira resistência que ele forma do canal de LTA é no 200%, ó, tá vendo? Na região de 200. Aí ele volta a cair, tá? Então, assim, se o mercado paga um alvo tão curto, ele já tá te dizendo que ele não vai subir tanto, né? Então, o primeiro pivô já é bem pequeno, né? Um pivôzinho, 6 pontos. Normalmente a gente não deve nem fazer trades quando o nosso primeiro pivô é de 6 pontos. Vocês lembram daquela regra da amplitude, né? As regras das amplitudes para índice e para dólar. Dólar menos de 10 pontos é um dia ruim, né? O índice também, menos de 150 pontos, alguma coisa assim, a gente tem lá um dia bem ruim, né? Então, o melhor seria um dólar acima de 10 pontos e um índice acima de 350 pontos de amplitude. A primeira amplitude do dia, ele tá acima de 300 pontos, seria o melhor. Mas 6 pontos, cara, 6 pontos é pequeno demais. Aí a gente observa uma formação de um fundo aqui bem alinhado, mas um topo bem irregular para chegar a fazer uma cunha, né? Ó, ele tenta fazer uma cunha de máximas para mínimas, só que aqui ele tem um rompimento já antes, né? Ele não fica bem regular, seria mais ou menos assim, né? E aí daria 2 vezes o alvo. Não chega nem a fazer isso, eu acredito. Bom, mas enfim. Aí faz esse movimento aqui. Daí ele volta e marca, então, o suporte. Então ele marca a resistência e marca o suporte para a gente fazer uma tração possível canal. Uma das coisas que eu explico também, quando a gente tem esse movimento aqui, tá vendo? Reto, né? Um movimento reto. O vendedor, tá? Ele pode também estar ajudando a construir a distância, né, do canal aqui, tá? Mas isso a gente tem que olhar. Faz um W. Ele demora muito para voltar para testar, ó. Ele volta às 2 horas da tarde e aí seria um novo ponto de compra. Ou seja, é de pouquíssimas entradas técnicas, né? Aqui deu uma venda por pivô, por alvo de projeção de pivô. Aqui ele forma um W, tá? Nunca aconselho comprar no rompimento, porque ele sempre volta para teste. Aqui ele volta para teste. Não perde o W, aqui é ponto de compra, tá? Esse W aqui, ele já mostrou que não era o W padrão que a gente gosta. O W padrão ouro é assim, ó, que nós usamos, tá? Esse fundo é menor. Sempre que ele fizer, ou um fundo duplo, tá? No dólar também pode ser. Mas sempre que ele fizer esse W aqui, ó, que é o que ele desenhou ali, né? Que é um W que ele vem ali num ponto de realização, tenta fazer uma estrutura compradora, testa 50% do vendedor e perde esse fundo e depois ele ganha o topo anterior, né? Sente esse topo, o que ele deveria fazer? Ele já deveria imediatamente voltar para o teste, fazendo essa cabeça aqui de pivô, formando esse ponto zero no VAP e depois subindo, né? Seria mais ou menos isso. Tem um volume acumulado aqui comprador. Ó, ele volta a subir. Isso seria o melhor. Mas o que ele fez? E também esse tipo de W é o W que mostra que ele não vai ter força para romper a estrutura que ele está fazendo, que está construindo, que ele vai servir no máximo para alinhar com topos anteriores. E é praticamente o que ele faz, né? Ele alinha aqui a região, ó. Ele alinha com o topo anterior, tá? E aí, quando ele volta para o teste, ele não faz uma nova estrutura, ele só volta, bate e sobe, tá? Então, o teste também foi muito fraco, porque também não chegou no ponto que ele deveria, tá? Porque no teste a gente busca o que? A gente busca sempre ali uns 50%, né? Da região, pelo menos, né? Ele fez um teste de pullback na região de 20,30, ó, marcando 20,30.
fez um pullback e subiu. Fez um pullback técnico, pelo menos, tá? Aí volta a subir. Então, sempre que vocês observarem o preço, vocês têm que ir marcando, né? O que ele tá fazendo, aonde ele está. Porque se ele tá trabalhando dentro do dia anterior, talvez ele não tenha força para rompimento quando faz esse tipo de estrutura aqui, tá? E era isso. Depois ele segue não ganhando, não testando, né? Não faz testes importantes aqui. Ganha a máxima, tá fazendo bem ascendente, né? Topos e fundos mais ascendentes, ok. Volta aqui de novo, dá mais um ponto de compra. Aqui, ó, dá um ponto de compra. Tenta criar uma estrutura em W perfeita, tá? E quando ele volta para teste, ele perde o fundo. Aí ele perde realmente o fundo por notícia, né? Aqui foi uma realização bem grande aí do pessoal. Por quê? Porque enquanto ele estava fazendo seu teste de máxima, ele toca no 618 que nós mostramos, né? Essa região aqui é o 618, tá? Essa estrutura aqui é um dragon, tá? Esse dragon invertido, ele é vendedor. Então, ele já mostrou aqui, ó, um ponto de venda pelo dragon mesmo, fazendo uma estrutura para levar o preço até o 618, né? Por quê? Porque esse W aqui é o W que rompe todos os topos anteriores, então tu sabe que ele poderia levar para uma máxima. Mas a gente tinha uma frenagem aqui de 618, essa linha branquinha aqui, azulzinha claro, que é o 618, que é no 5,340. Então ele faz um topo duplo, faz um dragon, figura vendedora, aí ele desce, vendido. A estrutura é bem interessante, mas muito desgastante, demorando muito para chegar nos pontos, assim. Eu sempre falo para vocês, o melhor, embora a gente tivesse um gap de alta, numa tendência de alta, formando uma LTA, e muitas salas mandando vender porque, vamos fechar o gap, né? Porque historicamente o ativo se comporta assim, mas às vezes não é. Às vezes a gente demora muito, né? É mais fácil trabalhar na compra, né? Não é contra a tendência, porque nós estávamos numa tendência de correção da macro até o 618, né? Então, às vezes não pode dar, não é nem sempre aquele trade system vai funcionar, né? Abriu alta, vai fechar. Até porque a gente sabe que, olha quantos pontos, né? Da abertura do fechamento, são mais de 15 pontos. O dólar, mais de 15 pontos. Eu acho mais complicado, né? Ele fechar gap assim imediatamente. Precisa criar uma estrutura para descer tudo, né? E ele optou também por fazer a correção no 618. A retração técnica, né? No 618, que era o que a gente já esperava. Podia ir no 50 descer, no 68 descer. Ou fosse um pullback em 20,30. Só que como desceu bastante desde o dia 22 e foi no alvo, que era os 5,200 que a gente já estava aguardando, então a gente teve essa estrutura aí. Eu repito, né? É uma estrutura que desgasta porque ele demora muito para chegar nos pontos de entrada. Então a regra seria a gente pegar, ó, começou a subir, tá? Tá mais de 15 pontos, tá? Então pode ser que ele não desça agora. Qual é a estrutura que ele faz? Ele faz uma estrutura vendedora ou compradora? Se a gente colocar a regra do candle invisível na abertura, ó, ele está fazendo uma estrutura compradora, né? Então eu conecto aqui o primeiro, observo se tinha alguma liquidez aqui anterior e observo o primeiro candle do dia, o primeiro pivô do dia que ele faz. Como ele faz um pivô comprador, isso já mostra para nós que a tendência é realmente compradora. Então, ele não vai fechar gap, a não ser que ele forme um outro pivô para venda, tá? E onde é que estão os pivôs vendedores? Ó, tá vendo? Ele tenta fazer uma bandeira de alta, tenta fazer uma cunha. Ó, comprador, 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 comprador. Aqui ainda, ó, comprador, comprador. Aqui nós temos um candle vendedor. Um pivô, desculpa. Esse pivô vendedor,
que veio até aqui, ó, tá? Ele sempre vai dar alvos para quando o mercado for fazer a reversão, a gente pegar. Alvos de reversão sempre vão estar variando, tá? Pode ser 100%, pode ser 61, pode ser 200, só que a reversão vai voltar para a tendência macro, tá? Então, esse pivô aqui, ele me permite o fechamento do gap, tá? Próximo aos 200, que é o que a gente gosta de pegar. Mas o mercado ainda está em tendência de alta, tá? Então, ele já marcou aqui o alvo da reversão, que é o que o mercado faz. Ele vai se estruturando, tá? Ele vai se estruturando. Mas ele faz uma estrutura compradora, vocês estão entendendo? Então, aqui ele cria um POI, que tem uma zona de POI, onde forma uma venda dentro de uma região de compra, e quem leva a estrutura compradora, quem está levando o mercado, tá? Mesmo assim, ficou aquela dívida para cá. Bom, o mercado segue em alta, mostrando para nós mais uma estrutura, né? Porque aqui é praticamente neutro, né? Os fundos alinhados, aí a gente compra. Pela teoria de Wyckoff, todos os fundos alinhados, se tiver oferta ou demanda, no caso do fundo, se tiver a demanda, a gente sobe, né? Então, os topos alinhados, se tiver oferta da venda, a gente pega também. Então, que nem aqui, ó, fez um topo alinhado, topo duplo, e tinha ali a oferta, foi concedida, né, pela estrutura de Dragon e pelo topo duplo. É muita informação, eu sei, né? Mas é que realmente foi um mercado extremamente técnico e difícil, né? Porque a gente tem o hábito no day trade de se posicionar, muitos quem tem espírito mais de scalper, né? Eu comecei minha jornada como scalper. Então, e também estudos e programação de indicadores. Então, imagina, né? Agora, hoje não, hoje eu me posiciono melhor, hoje eu tento me posicionar na abertura do mercado e deixo o trade rolando, né? Só que, como eu falei, mercados que têm o primeiro pivô do dia tão pequeno nem sempre vão te dar bons retornos. Então, observem isso também. Enfim, acho que no dólar, acho que ele concedeu ali com sucesso a retração no 618 da macro, que era o que a gente estava esperando. E também a gente tinha aquela situação, né, do mercado abrir, né, ainda no preço e descer mais um pouco, né? Por quê? Porque a gente ainda tem alguns cálculos aqui para baixo. Pode ser que esses cálculos que faz tanto tempo que eles estão aqui, que podem não serem executados agora, nesse momento. Nesse momento agora a gente vai esperar o quê? Que ele abra no preço, que agora sim ele feche esse gapzinho aqui, né? Ele precisa fechar esse gap para voltar para a tendência macro vendedora, tá? Se ele não perder esse fundo e se chegar nesse fundo, tá? E ele criar uma estrutura compradora, então ele volta a formar essa região aqui, ó, tá vendo? Essa região que tá marcada aqui embaixo, esse fundo arredondado, é aquela grande estrutura que está sendo formada lá da macro, tá? Essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Essa estrutura aqui, que é aquela grande xícara, né? Pode ser que ele respeite esse fundo e a partir daqui ele cria uma estrutura compradora novamente, tá? Então a chave vai ser esse fundo, tá? Então a gente vai ter que ter, ou ele inicia aqui e perde esse fundo, ou ele vai criar uma estrutura compradora a partir desse fundo aqui. Então, a gente tem duas hipóteses aqui, tá? Então, para isso, vamos aguardar. Então, esse é o que aconteceu no dólar. Para quem gosta dos indicadores que a gente está usando, se eu consigo colocar eles aqui. Ó.
os indicadores, acho que os indicadores são interessantes também. Ah, e também vamos olhar aqui, ó, que eu fazendo análise, e muitas vezes eu falo para vocês, olha, o mercado fez um doji e tal, vocês não acreditam, né? Mas vamos lá. Vamos ver no diário aqui. O que aconteceu no nosso diário? Ó, e na verdade ele é até um martelo de reversãozinha, né? Olha que interessante. Preço abre em gap de alta, sobe e depois desce. É um inside candle do gizinho, martelinho. Ok, a gente tem que observar rompimento das regiões, tá? Rompimento de mínima, rompimento de máximo. Até achei interessante esse martelo, parece que vai dar continuidade para venda, né? Lá no semanal, provavelmente a gente tá com mais vendas, né, do que compras. Pela soma aqui dos dias, ó. A gente teve pouca compra. E era isso. Agora vamos voltar lá pro gráfico de 1 minuto. Então, quinta-feira a gente tem um prospecto de continuidade da tendência macro de venda. Sai fora. Bom, em relação aos dois indicadores, o dólar, embora a gente também olhe aonde está saindo as prévias de Petax, se está saindo em linha cada vez mais para cima, numa tendência de alta, favorece o direcionamento do preço. Mas a gente também tem que olhar juros, tá? Principalmente no dólar, curva de juros monetários. Então a gente tem essa configuração do DI mais DI menos e o ADX. Eu altero um pouco a configuração nativa, tá? Eu sempre deixo o ADX nessa cor branca e eu inverto as cores do DI mais DI menos, tá? Por quê? Porque eu percebi que quando o mercado começa a fazer seus cruzamentos, deixa eu aumentar bem aqui para vocês entenderem. Vamos aqui na abertura. Então, vamos fazer toda a leitura desses dois indicadores juntos para ajudar vocês nos scalpers, né, nas entradas. Que eu acho que é legal, né? Vocês também entenderem um pouco disso. Aqui, abertura de mercado. Vamos ver onde é que vocês estão. Ó, já estamos bem alongado aqui no dólar, tá? Mas eu vou separar os vídeos, depois eu falo do índice separado. Mas olha aqui. Sempre que o mercado dá esse tipo de cruzamento, principalmente se tiver um cruzamento do ADX no meio, tá? Então, tu tem o cruzamento da venda para baixo, a compra para cima. E se o ADX estiver cruzando também, aí a gente vai ter a formação de um topo e de fundo. A formação de um topo e ou um fundo, tá? É o encontro dos três, tá? Então, a gente vai ter um topo e um fundo. Quando eu tenho a linha DX acima da média de 20, aí eu botei uma média de 20. Aliás, eu botei uma resistência no 20, não é a média de 20, é uma resistência no 20, marcando 20, tá? Aí sim eu vou ter, tudo que tiver acima é somatório de força, né? De juros, né? Então, o que acontece? O que está acima está ganhando, mas eu preciso que a linha branca esteja acima do 20, porque quando a linha branca está abaixo, significa congestionamento, como que aconteceu aqui, ó, tá? É assim que a gente interpreta esse indicador, essa montagem assim. Essa região toda em que a linha branca estava abaixo, o mercado andou de lado, tá? Andou de lado. Quando tá acima, tá acumulando e tendo força, né? Então, aqui. E quando a linha verde tá acima da branca, é ponto de compra, tá?
Quando a linha verde, então vamos lá de novo. A gente tem o ponto zero, que é o ponto do 20, que a gente marcou com essa linha amarela. A linha branca tá acima, ok, posso entrar, não tá mais congestionado, né? Quem tá acima é a verde ou é a vermelha? É a verde, então é compra. Quando é a vermelha, aí é venda, entenderam? Tá? Mas nesse caso aqui ele mostra para nós não entrar na venda, por quê? Porque essa venda que ela vem aqui, ó, ela não ganha, ela não fica acima, ou seja, não é uma mudança de fluxo, é apenas um pullback. Então ela mostra para nós, novamente aqui, ó, quem não comprou aqui, compra aqui, porque olha aqui, ó, ela voltando para cima, tá? Aí a gente vai projetando o pivô e vai acompanhando esse indicador. Ele é muito interessante, tá? Só que ele tem que estar configurado desta forma, que é diferente do que vem no Profit, tá? Então é extremamente importante colocar esse ponto de 20. É extremamente importante alterar aqui alguns dados também, ó. Ó, ele tem que ficar em 4 e o ADX 9,8, tá? Esse também eu altero aqui. Eu altero aqui botando uma métrica, eu altero inversão de cores, ou seja, eu praticamente mudei tudo isso aqui, né? Mas foi a forma melhor para ser um baita de sinalizador, tá? Trabalha sozinho? Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque o dólar tem a questão do equilíbrio, né? E também do desequilíbrio da agressão. Então, o dólar sempre volta, né? Ele sempre volta a se equilibrar. Sempre que tiver um desequilíbrio, o dólar volta a se equilibrar. E para isso ele usa pontos e fluxos, né? Então, o fluxo de juros está aqui. É o cara que está muito a meu favor. Uma vez no mês, parece que a curva de juros, o dólar não está respondendo muito a ela. Porém, a gente trabalha por estruturas, né? Então, como a gente usa alvos de pivô, a gente segue na linha ali. Aí vai usar mais esse indicador que eu criei, que é desequilíbrio e agressão, né? Bom, vamos lá. Como é que funciona, então, os dois juntos? Então, eu vou ter a leitura aqui, ó. Fluxo comprador entrando, tá? E a linha neutra, que é a linha zero, da linha de desequilíbrio, para o dólar, para ele chegar assim no seu êxtase, né? Ele tem que estar acima do neutro, porém, ele tem que estar tocando 60, tá? Então, a minha compra, mesmo aqui no dólar, nem foi ativada na abertura, ó. Ela foi ativada às 9h30. Foi a minha compra, tá? Que seria essa região aqui. Como o meu indicador de cima deu congestionamento, tá? Eu entendo que isso aqui é uma acumulação natural para compra. Assim que eu vou interpretando, tá? Então, eu vou aguardar. Como eu já tinha alvo pivô, a gente pode esperar um rompimento ou se posicionar e manter aqui uma proteção, tentar fazer uma parcial, né? Compra aqui, tento fazer uma parcial acima dessa cruzeta, né? Que é uma cruzeta de sinalização, né? Natural de preço. Então ele sobe, a gente busca ali algumas compras. Por quê? Porque acima tocando aqui o 60, né? Tocando essa linha de 60 para o dólar, aí que ele mostra grande força, tá? Sempre façam parcial, por quê? Porque vocês têm que estar sempre protegidos nessa região, principalmente porque o preço abriu em gap. Então, assim, eu só posso trabalhar com 3 contratos, eu tenho pouco caixa para trabalhar. Entra com 3 e faz uma parcial com 2, para tentar jogar o teu preço aqui mais longe possível, tá? O ideal mesmo era que tu conseguisse colocar o teu, nesse caso aqui, né, o teu preço aqui, ó, abaixo, né, abaixo da região aqui de gap. Por quê? Porque essa é uma região que ele pode a qualquer momento voltar, mesmo estando com 15 pontos aí de dólar, né, é uma região que ele pode voltar e te estopar. Mas se tu não tem caixa para isso, pelo menos tenta ficar abaixo da abertura. Se tiver uma média melhor, se tiver uma região aqui, melhor ainda, tá? Bom, vamos seguindo, tá? Então a gente se posicionou na compra, foi monitorando, sai da compra quando ele tocar o
o 60 embaixo, aqui como ele aconteceu às 9h50 e às 10 horas da manhã, olha, nesse caso não. Por quê? Porque nós não chegamos no alvo, tá? E eu só saio de uma colocação, aqui ó, vou projetar para vocês. Ó, eu só saio de uma projeção de Fibonacci quando ele já pagou um alvo, ele negou outro, tá? Então, vamos supor aqui, ó, eu tô olhando para a curva de juros juntos, tá? A curva de juros me diz o seguinte, que quando ele toca esse fundo aqui, tá? Eu tô com a DX abaixo, tá vendo? Abaixo. Se o DX estivesse para cima e a linha vermelha acima, eu entraria nessa venda. Mas ele tá me mostrando aqui um desequilíbrio por um excedente de fluxo vendedor e os juros não acompanhou, então eu não devo vender. Vocês entenderam por que é importante eu ter dois indicadores, um ajudando o outro? Porque nenhuma leitura de fluxo deve ser igual. Então, eu já tenho um alvo, ele não foi no meu alvo, ele não negou 100%, ele nem chegou perto, né? Nessa região ali, nem chegou perto dos 100%. Então, ele ainda pode ir lá, porque ele não fez nenhum pivô vendedor. E lembra que eu contei para vocês que quando a gente tem, ó, 1, 2, 3 pivôs, né, na mesma direção, existe uma tendência criada, né? Então, eu tenho um candle invisível aqui que faz um grande pivô, mas eu desconsidero porque eu preciso esperar ele fazer um segundo. O segundo micro pivô é comprador, o terceiro é comprador, o quarto é comprador, o quinto é bem comprador, com rompimento de 100%, então vai a 161, vai a 200, e o meu ADX tá para baixo. Eu tô tendo um desequilíbrio de venda com bastante absorção. Ponto. Aí começam as nossas análises. Pode ser uma dívida? Pode ser que tenha armado uma estrutura aqui que não foi realizada porque nem a curva de juros deu o start. Então, é assim que vocês têm que interpretar. Se você tiver uma regra de cor, de fluxo, vocês nem precisam ficar olhando os fluxos lá, ó. Como a gente tem essa aqui do Ninja, né? É uma regra de cor que a gente tem. Aí ajuda mais ainda, tá? Lá no VAP, vocês vão olhar as estruturas ou TPO, né, para quem gosta de usar, e aí vocês vão ver as estruturas das letras na região de volume, né, a região de preço. Então, vocês vão ter o ponto específico e a variação em cima daquilo. E tá bem curta essas variações, né? Então, aqui tá, ele faz esse movimento. Quando ele volta a ficar verde acima da linha de 20, com o ADX subindo, e aqui, ó, se aproximando da região de 60, a linha compradora, ponto de compra, tá? Ou seja, ele tem que estar acima do neutro, e para o dólar, melhor ainda se estiver acima do 25, tá? A linha de 25 eu uso mais para índice, tá? Mas se ele estiver se aproximando dos 60 e tiver em ponto aqui, ó, compra, tá bom? Ponto de compra. Sempre ponto de compra, sempre buscando parciais. Então, ele fez 100%, faz uma parcial, porque ele pode negar e aí reverter, né, para fechar gap. Então, ele ainda tem esse risco, por isso que eu digo que a parcial é importante. Aí andou de novo mais um pouco o mercado. Ok, vamos acompanhando aqui. Aí enroscou, né, ficou dentro ainda do pivô anterior, ficou bem enroscadinho, o volume caiu bastante, olha aqui, ó, tá? Mas com bastante ainda força compradora. Então, poucas vezes ele desceu, ó. E o pessoal insistindo, vamos trabalhar a venda, né? É um viés que algumas pessoas criam por causa do gap, né? Mas a gente tinha o quê? O que eu falei ontem? 61,8 do dia era um ponto
idealizado tecnicamente. Aqui, ó, aqui é um ponto importante, ó. Embora o ADX não tenha cruzado no meio, né, que seria o ideal aqui, ó, teve o cruzamento da linha verde com a linha vermelha. Sempre que isso acontecer, a gente vai ter a formação de um topo ou de um fundo, tá? Principalmente nessas regiões que começa a ter esse tipo de cruzamento. Ele cruza aqui, depois cruza desse X em cima, cruza de novo, tá? Então a gente começa a observar que é uma região que está formando topos, tá? Região de topo após os 200%, pode ser que ele não vá a 300, né? Ó, lá em cima, tá? Então, morreu aqui o mercado. Posso pensar em venda? Agora eu posso, porque ele já foi no alvo comprador. Então, agora eu posso pensar em venda. Fez um topo, entrou fluxo vendedor acima do ADX com o desequilíbrio próximo a 60, na linha de 60, gente, já pagou o alvo, vira a mão na venda. Entendeu? Então, assim, quando a gente tá com aquele viés comprador, a gente tem que chegar no alvo. E aqui ele forma, ó, o seu topo do canal que a gente falou, né? Que ele criou ali um canal. Aqui ele faz, ó, esse canal que ele construiu aqui, ó. Esse canal que ele construiu vem disso, tá? Então ele já pagou o alvo, criou um canal, tá vendo? Isso tudo a gente tem que estar raciocinando, ó. Fez o cruzamento, formando o topo, venda, fluxo vendedor entrando, vamos vender. Aí vende até aonde, né? Aí sempre tem essas perguntas. A gente vende até aonde? Bom, aí a gente vai olhar. Depois que a gente iniciou o rompimento, a gente tem que analisar. Pivô comprador, pivô neutro, pivô comprador, 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 pivô vendedor. Temos um alvo aqui, ó. Nós temos um pivôzinho vendedor aqui, ó. Então a gente vai calcular ele. Se eu conseguir, né, Profit? Não sei por que o Profit faz isso, às vezes, ó. Você tá com o negócio. Ultimamente o Profit tá dando bastante problema, não sei se é só o meu. Tem várias coisas que ele tá incomodando. Ah, ela está falando que o 200% era uma região, ó. Tinha um alvo ali, ó. Também fechamento de frequências, tem vários estudos aqui juntos, né? Bom, vamos lá. Projeção de Fibonacci. Pivô vendedor no meio de um comprador. É um pivô espião, né? Ele tá no meio dos compradores. Boto acima, né, do pivô do lado e vou aguardar. O alvo dessa venda era pelo menos entre 100, 168 e 200. São sempre três alvos que a gente pega numa projeção. Ele pagou 100, não buscou 61, ó, tá vendo? Aí ele reverte, volta a subir. Ah, esse fundo teve cruzamento, ó. Teve um cruzamento bem bonito aqui da linha verde, ó, mostrando esse fundo, tá? Já com a entrada de desequilíbrio comprador, ó. Aí já entrou um pouquinho de força compradora. Então, ele está mostrando um fundo entrando compra, mas o ADX não deu a compra ainda, ó. Vocês estão vendo? Então, o ADX, ele te protege de você comprar muito, até porque ele volta, ó. Então, o ADX, ele te protege, faz uma pequena proteção. Esse ADX aqui, inclusive, ele mostrou posição vendedora, né? Ó, depois, ó, tá? Então, ele fica neutro, andando sobre a linha de 20, depois ele sobe com a vermelha. Então, ele dá a venda aqui de novo. Depois se enroscam, né, mostrando um momento ali todo de enrosco, não se faz nada. E só se observa aqui, ó, quem tá ganhando, quem que tá acima da linha neutra, ó. Ação de comprador, comprador, vendedor, comprador. Opa, aqui deu um ponto importante para compra. Ele chegou, passou 25 e foi a 60, ó. Como é que tá o DX nesse ponto? Aqui que eu olho, ó. Linha verde acima do 20 com a linha branca do DX acima do 20. Ponto de compra, né, gente? Aqui, ó, né?
ponto de compra, ó, tá? Essa região toda aqui, ó, que ele deu, até a formação de um topo. Como é que eu sei que formou um topo? Porque aqui eu tenho um cruzamento novamente em X, ó. Um cruzamento em X, ele forma um X perfeito, né? Até o professor que me ensinou isso aqui chama de beijo da viúva negra, né? Na configuração dele, mas ele faz esse cruzamento, né? Olha aqui, ó, formação de um topo. Aí a linha vermelha sobe para iniciar a venda com os juros abaixo. Então, vocês entendem como é fácil usar essa tríade aqui, tá? E por que a gente usa essa tríade? Porque mesmo tendo o encontro das bandas, ó, deixa eu botar o encontro das bandas, que é uma coisinha que a gente usa lá. Ó, mesmo tendo o encontro das bandas, às vezes ele anda de lado, ele demora a descer. Então, a gente tem duas sequências de banda que é calculado no dia. E essas sequências de banda, né, elas nos dão muita técnica, né, de entradas. É o famoso fecha fora, fecha dentro. Então, quando a banda menor, que é azul, fechou fora e depois teve o fecha dentro da banda maior, que é essa aqui, que é calcular, todo dia é um cálculo diferente para elas, né? Quando isso acontece, aqui eu tenho um ponto de venda. Só que eu tenho que associar aos juros e ao desequilíbrio. Aí eu vou ter um trade matador, né, gente? Olha o X aqui mostrando o topo, né? X mostrando o topo antes e mostrando o fundo depois, né? Ele mostra o topo, entra a venda, mostra o fundo. Ele mostra o topo, entra a venda, ele mostra o fundo, tá? Vou marcar aqui certinho para vocês. Ó, indicador. Ele mostra o topo nessa região, topo, cruzamento, ó, força compradora ficou neutro e cruzamento, topo, tá? Entrando fluxo vendedor, entrando fluxo vendedor, entrando a venda da banda, tá? E aqui no fundo ele mostra o que? Novamente o cruzamento em X, formou-se um fundo. Como que tá o fluxo? Agora tá entrando fluxo comprador, tá? Ponto de compra? Não, porque os juros não permitiu, ó. Ele não permitiu essa compra. Embora que a gente poderia comprar, pelo menos para levar até a média da banda maior, que é essa linha verde. Olha, eu não conheço nada melhor no mercado, gente. Eu faço bastante mentoria, ainda estudo e já fiz muito mentoria. Eu já fiz mentorias com grandes traders, vamos dizer assim, grandes professores. E eu vejo que todo mestre, todo professor, ele estuda muito, né? Eu ainda estudo. E sempre que surge algo novo, tanto aqui dentro quanto fora do Brasil, eu tô sempre estudando, né? E eu vejo assim que eu tento trazer para o gráfico tudo que existe de melhor. Tanto que o desequilíbrio é algo bem avançado e deu para botar esse indicador junto com a curva de juros do dólar e a gente ter bom trabalho. Desculpa o vídeo longo, tá? Mas não teria outra forma, né? Quem quer aprender a construir as bandas e estudar mais a fundo, né? Regiões de preço, como identificar uma zona de liquidez, como são as estruturas, a gente pode vem para a mentoria, né? Eu vou estar com. Eu tenho dois alunos que um vai fazer cirurgia, outra mulher vai fazer cirurgia, que vão liberar vaga, daí provavelmente. E talvez tenham duas vagas abrindo aqui para o final do mês, tá? Então, é isso. E eu estou com muitos projetos, então eu não sei se eu vou seguir no grupo, com o grupo ainda, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo de estudos, onde a gente segue colocando aqui e também no YouTube
prévias, né, do mercado, análise e tudo. Mas eu tô com outros projetos também, empresariando algumas coisas aqui. Mas era isso, gente, não tem muito o que falar. Eu vejo que isso aqui é top das galáxias. Porque a gente coloca canais, a gente coloca tanta coisa, né? Legal aqui nesses estudos que é só baixar a cabeça e executar. E estudar muito, tem que estudar muito, porque tem que entender os movimentos, né? Mas isso aqui foi o meu melhor, me dedicando assim, de alma, né? Esse aqui é o melhor projeto que eu já criei, assim, de unificar tudo isso aqui numa tela só. Só para vocês terem uma ideia, a tela de fluxo ela é muito complexa. Eu sou grafista, mas eu tenho Smart Money Concept e outras estruturas, né, que eu gosto de olhar. Mas se vocês forem olhar, assim, a tela de fluxo ela é muito, muito difícil de ler. Tem que ter bastante treino, assim. E eu senti muita dificuldade no último curso que eu fiz. Muita dificuldade mesmo. Por quê? Porque eu gosto de filtrar muitas coisas, né? Então, às vezes a gente filtra coisas essenciais. Ah, só para terminar, quando o mercado ele chegou naquele ponto lá que eu falei para vocês, que era o topo duplo, formou um dragon e era a região de 618, o que o nosso mercado nos mostra? O topo, né, no cruzamento em X, entrando bastante volume vendedor, né, na DX. Então aqui a gente já fica de olho, e fica de olho aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Então assim, esse comprador que entrou aqui, que fez o último topo duplo, ó, que é esse cara aqui, ó, ele teve uma absorção, ó, olha o vendedor subindo, tá? O comprador foi absorvido. E aí desceu, realmente quem ganhou aqui para fazer um topo, ó. Ele desce e só depois que ele explode, né? Ele explode e acompanha, tá? Aqui, ó, deixa eu só descer aqui. A gente teve uma POC convergência de aqui, ó, há vários dias, no 5,332, ó. Provavelmente esse cara aqui não sustentou mais esse preço ali. Certo? Então aqui mostra isso, aí mostra o fundo, né? O cruzamento novamente mostra os fundos e bastante oscilação, né? Tentando voltar, ó, entra no fluxo comprador, não chega próximo a 60, ou seja, mostrando para nós que não ia subir, tá? O ADX ficou bem pleno aqui, bem cheio, né? Depois desse grande movimento no final do dia, mas não teve força, ó, não teve força para acompanhar, só voltando para baixo da linha de 20, né? Então só o vendedor entrou um pouquinho ali, ó. O vendedor entrou um pouquinho. E aqui também. Mas entrando bastante compra para voltar, né? E não conseguiu subir. Então a gente já estava ligado nesse 61.8 que podia ser um ponto de reversão para a tendência macro, que é vendedora. Desculpem o vídeo longo, né? Acabou sendo um vídeo de como que a gente opera, né? A gente sempre fazendo essas operações projetadas no primeiro pivô do dia. É o único trade system, vamos dizer assim, que te mostra ali projeções do dia na abertura, né, do mercado, onde é que o mercado pode ir. E era isso. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. Mostrando aqui nosso dia acabou virando uma tela de reversão, né? Bastante concentração aqui nesse fundo. Um grande pavio para cima lá no diário e é um doji. Então, observe, né? Se romper as mínimas, volta para a tendência macro, né, gente? E aí esquece a nossa xícara grande que estava sendo estruturada lá no dólar. Caso contrário, a gente segue na xícara ainda, se ele voltar a subir, nesses fundos aqui. Feito então, bons trades. Realmente, como o mercado formou um doji no diário, ele precisa sair da região do preço do dia 23, ali 22, 23, eu não tenho o que dizer agora, depende da região que o preço vai abrir. Então, eu vou voltar lá para o diário para a gente olhar. Inside candle no diário. Ó, inside candle no diário. Deixa eu tirar um pouco dessas coisas daqui.
Ó, inside candle no diário, o mercado precisa perder ou ganhar região, tá? Então, usem essa região aqui toda macro, que é a mínima do dia 23 e a máxima do dia 22, como uma referência, tá? Se ele ganhar essa, ele vai buscar essa. Se ele for fazer teste de mínimas, então marquem 80% máxima, mínima, 80%, ele já deve estar próximo disso. Se ele romper, ele vai fazer o teste efetivo no 100%. Ele vai testar esse fundo. Se ele romper, aí vocês lembrem que tem alguns alvos lá embaixo. Caso ele volte para o teste de máxima, ele vai buscar essa região aqui, rompendo essa. Então, eu dependo de onde o preço vai abrir, tá? Se ele abrir no preço, ele pode fazer o teste de mínimas, tá? Se ele abrir em gap, eu preciso que ele faça o primeiro pivô do dia para eu entender se é comprador ou vendedor. Por que o primeiro pivô do dia é importante? Porque é onde os players se posicionam. Quando o mercado abre às 9, a gente vai ter um posicionamento. Existe um outro ponto, que é uma segunda janela de oportunidade, de a gente ver a posição dos players, que é a janela das 10, quando a bolsa abre, tá? Lembrando que nas 11, 11h30, ali, quando tem horário do mercado americano, 10h30, dependendo se é horário de verão ou não, a gente tem uma busca de liquidez, é diferente. Então, ele pode estar numa tendência de alta, o mercado americano abriu, ele vai realizar. Normalmente é assim que acontece, tá? Mas eu preciso depender dos pivôs nos primeiros minutos do dia, tá bom? Então, seguiu aí mais uma aula completinha aí. Lembrando que a gente sempre tem que estar de olho nas notícias. Calendário econômico para essa quinta-feira. A gente vai ter um relatório do Focus antes do mercado abrir. Aqui tem bastante movimento às 8 horas da manhã, bem cedo, né? Ah, não, tava olhando errado, perdão. Dia 25, esquecem o que eu falei. Que mudou. Eu acho que eu tenho que trocar isso aqui, eu tenho que botar por dia, né? Acho que eu botei mês. Perdão, gente, vamos de novo. O que nós temos para quinta-feira, dia 25? Às 9 horas eu tenho um movimento, ó. IPC, primeira quinzena. Taranã. Aí tem alguma coisa do feed às 9h20. Nada, nada, nada. Mercado bem mortinho. Ó, 9h30 tem 3 estrelinhas, ó. Temos aqui um PIB, tá? Aqui, ó, 9h30. Vai ter uma mexida ali, ó, 9h30, mais uma 3 estrelas, ó. Eita, 11 horas, venda de casas, vai sair, ó. Já teve uma prévia essa semana das vendas, tem que ver como é que foi o mercado ali, ó. Para quem gosta de análise fundamentalista. Veja como saiu a prévia que pode replicar aí no indicador, tá? Gente, 9h30 vai ter muita coisa ali, ó. É muita coisa, gente, 9h30. Nossa. Então, o que eu acho que pode acontecer? O mercado, ele vai abrir, pode abrir no preço, ou abrir em gap. Aí, nas 9h30 fecha esse gap, né? Então, ele pode abrir em gap, um gapzinho. Ele vai subindo, subindo até encontrar a região vendedora. E aí depois desce mais ainda. É um exemplo, tá? É um exemplo ilustrativo aqui do que pode ser o preço. O que eu quero dizer, com isso? Tá? Muita gente vai acreditar nessa correção aqui, ó, tá? Por que as pessoas vão acreditar? Porque ele pode testar os 50% desse favor e deixar um favor gap aqui, ó, tá? Se ele deixar um favor gap ali naquela região, o que o mercado pode fazer? Ele pode buscar aquela região, normal isso.
ó, tá? Só que nosso ajuste tá aqui embaixo. A gente tem que olhar onde é que tá o VWAP do dia para fazer a correlação, né? Que esse é o estudo prévio que vocês têm que fazer. E deixou um favor gap aqui. Então, o que ele pode fazer? Ó, 50%, marca ele. O mercado, ele pode abrir no preço. Testar essa aqui, ó, 9,6, boom, buscar o ajuste. Ele pode fazer esse movimento, por exemplo, tá? Aí, buscando ajuste, cria estrutura vendedora. Ó, cria estrutura vendedora. E aí vai buscar os alvos vendedores, perdendo os fundos aqui. Então, ele volta para a tendência, como se ele criasse um canal aqui de venda. É uma possibilidade. A outra é ele abrir acima, tá? Na região aqui do order block e vir fechando esses favor gaps todos que estavam aqui, tá? E aí vim pro teste de mínimas. Claro, no meio do caminho ele cria uma estrutura, enfim. Então, o primeiro pivô do dia é importante por isso, ele vai mostrar aonde o preço está, né? E lembrando que se ele abrir embaixo, também já aconteceu, né? Então, vamos para a opção 3. O que é a opção 3? A opção 3 é o mercado abrir embaixo, aqui, já perdendo os fundos, já no teste de mínima efetiva, ou abrir no ajuste. Olha que interessante, preço abre no ajuste. Preço abre no ajuste, cria um pivô de alta e um de baixa, né? Anda meio de lado, mas subindo, né? De lado, mas subindo, e encosta aqui, fechando o gap daí. E aí ele volta para venda quando sai a notícia às 9,6, perdendo os fundos aqui. Tá? E nem chega a fazer teste de máxima. Ele encosta ou vai no teste de 50. Então, ele pode subir até a região e depois desabar. Então, tem pontos importantes. Quem é da análise fundamentalista, pega lá as 3 prévias que já saíram e pega o indicador de amanhã e analise. Se as prévias saíram negativas, juntando os 3 indicadores, a gente vai ter um posicionamento mais para venda que está alinhado com a macro, tá? Então, isso que pode acontecer, certo? São esses pontos aí do nosso dólar. Provavelmente eu não vou operar amanhã, quinta-feira. Não sei se eu vou operar sexta. A semana já deu bom. Para 2 semanas já a gente teve bons resultados, tá? Mas é isso aí. Vou acompanhando ali conforme dá. Tá bom, pessoal? Sucesso a todos, bons trades e até mais.